escola, quando eu digo que estou numa casa de acolhimento, eles acham que a gente é órfã. O acolhimento é tomar em conta de nós. O que é para ti uma família? Ir para casa. Bem-vindos ao Vidas Invisíveis sobre o acolhimento de crianças em risco. Eu sou Ângela Roque e no episódio de hoje falamos do que pode levar a retirar os filhos aos pais. O que pesa na hora de decidir para onde os encaminhar? Será que Portugal tem uma rede de respostas adequada? O que pode melhorar? A decisão de retirada de uma criança é uma decisão judicial ou de uma comissão de proteção de crianças. Estas decisões são muito difíceis de tomar. Quando são tomadas, têm que ser tomadas com toda a seriedade. Estas famílias precisam de muito acompanhamento. Às vezes sinto que também é muito injusto que se pede às famílias e que nós temos que fazer este caminho com eles. E para ajudar as famílias a fazer melhor, a fazer diferente. Joana Simões de Almeida é a convidada de hoje. Assistente social, é a diretora do Núcleo de Infância e Juventude do Tribunal de Cascais e já foi responsável técnica da Casa de Acolhimento de Santa Teresinha da Misericórdia de Lisboa. Afastar uma criança ou um jovem da sua família nunca é, calculo eu, uma decisão fácil. O que é que determina essa decisão limite? Determina uma quantidade de fatores, acho que um conjunto de circunstâncias. A decisão de retirada de uma criança é uma decisão judicial ou de uma comissão de proteção de crianças. São as únicas entidades que podem decretar o acolhimento. Isto de uma forma normativa. Há depois um artigo na lei que prevê que qualquer entidade com competência em matéria de infância e juventude, que é o artigo 91, mas é de facto excepcional, prevê que uma criança possa ser afastada do seu meio natural de vida em circunstâncias de perigo iminente. Portanto, pode haver uma escola, um hospital, uma entidade policial que acione esse mecanismo e que pede o apoio da polícia e que se toma a decisão conjunta de retirar essa criança no imediato e o Tribunal depois tem 48 horas para validar esta decisão, mas nos casos mais normativos são decisões tomadas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e pelos tribunais, com a diferença de que as comissões tomam essas decisões em articulação e em colaboração com os pais. Portanto, são situações em que os pais, de alguma forma, têm uma palavra a dizer também. E que consentem. Eu não quero dizer que concordam, porque acho que parece que os pais concordarem com o acolhimento dos filhos, mas muitas vezes que a situação é limite e, portanto, que justifica. A Comissão, nesses casos, pode fazer esta deliberação e tem legitimidade para o fazer e até manter o consentimento e a colaboração dos pais, pode manter-se um processo de uma criança acolhida na Comissão. Caso contrário, a decisão é uma decisão judicial que é tomada após consulta dos relatórios que são enviados pelas equipas da assessoria ao Tribunal, que é onde eu estou agora. Uma das nossas funções é fazer avaliações das situações familiares e da situação concreta das crianças e definir o que se entende ser o melhor interesse daquelas crianças, tendo em conta as dinâmicas e o que se passa na família. E quais são as situações de perigo mais comuns, com base na sua experiência? Neste momento... Falamos de negligência, violência... Violência doméstica, conflito parental, parece... Tem a ver uma com coisa... os divórcios? Também, sim. Com os divórcios, com os pais separados, com a falta de comunicação, com o uso das crianças depois para se tentar chegar a um pai ou ao outro, usar os miúdos para passar recados, usar os miúdos, instrumentalizar os miúdos contra o outro pai ou outra mãe. São situações que, do ponto de vista emocional, têm cada vez mais pressão e que os miúdos têm, de facto, sentido este peso. Essa pressão, não é? Eu consultei o relatório CASA, que tem os dados oficiais, os últimos, não é? Ainda relativos a 2023. Estão agora a sair os de 24. As situações de negligência mais frequentes tinham sido relativas à falta de supervisão e acompanhamento familiar. As situações de perigo estão previstas na lei. E depois a tipificação das situações varia um bocadinho de entidade para entidade, porque as pessoas sentem essa necessidade de desconstruir um bocadinho os 4 ou 5 grandes grupos que existem. Quando me diz que no relatório CASA se diz que a falta de supervisão, eu imagino que esteja ligado a situações de negligência, não é? Miúdos que estão em autogestão. Eu acho que tem muito a ver também com o dia-a-dia das famílias hoje em dia. As pessoas estão a trabalhar, têm menos disponibilidade, existe menos um sentido de comunidade. Antes o miúdo ficava se calhar sozinho em casa a partir dos 10 anos, mas a vizinha da frente tinha a chave, ou ia lá de vez em quando, ou o miúdo sabia que se subisse ou descesse tinha alguém ali. Claro. Há um bocadinho menos este sentido de comunidade e de responsabilidade. As relações de vizinhança modificaram-se muito, não é?
E as famílias, às vezes, por essas mesmas condições sociais em que vivem, também descuram, se calhar, este acompanhamento. E depois há também esta questão da omnipotência dos miúdos de hoje em dia, não é? E do poder que têm e da incapacidade que muitas vezes os cuidadores têm de impor regras e limites, e de facto estes miúdos estão muito entregues a si próprios e estão muito tempo na rua e muito tempo nas suas... E vão crescendo assim, e quanto mais velhos assim, depois, e às tantas, pior, mesmo, não é? Sim, é mesmo uma coisa que os pais preferem que estejam fora do que estejam em Isso casa. acontece? Acontece muito, sim. As próprias famílias... Não têm mecanismos sentem-se incapazes, impotentes, com muita dificuldade de responder aos desafios dos miúdos de hoje em dia, não é? O tempo de ecrã, ou a necessidade de estarem constantemente em desafio, a exposição que têm, e portanto acho que há um grande conflito aqui também quase de incompreensão de funcionamento desta geração em relação aos pais. E depois também há este sentimento de frustração e de não conseguirem fazer muito, e depois de se sentirem pouco apoiados pelos recursos e portanto, desistência. Sentirem-se incapazes, no fundo. Referiu há pouco também casos de violência doméstica. Sabemos que há um problema muito premente na nossa sociedade, portanto também há muitos casos que resultam disso. Há muitos casos que resultam disto. Que a sinalização inicial é de violência doméstica. Depois, quando vamos avaliar a situação, muitas vezes encontramos outras dinâmicas e situações e indicadores de perigo que não estavam evidentes na sinalização. E isso muitas vezes, e outras vezes muita situação de conflito em que há alegadas situações de violência de parte a parte, e que depois é muito difícil de desconstruir, porque depois as pessoas estão zangadas, não comunicam, as pessoas separam-se, e depois vem uma situação de violência doméstica a posterior, que é sinalizada à polícia a posterior, e depois a outra parte diz que está a ser usada porque a separação aconteceu, e portanto estes timings também criam aqui a uma das partes dá legitimidade para dizer então se isto acontecia antes porque é que nunca tinha sido reportada, a outra parte defende-se dizendo porque eu enquanto estive nesta relação não fui capaz de dar este passo, e portanto ficamos aqui sempre com esta dificuldade de apurar os factos, que é isso que nós temos que fazer, não é? Factualmente encontrar a razões realidade, fortes, não é? A realidade das situações, principalmente a realidade da situação dos miúdos. As condições económicas das famílias também continuam a ser determinantes para estes casos. Sabemos que os dados da pobreza não são animadores. Não. A pobreza em questão, determinadas famílias também pode conduzir a que não tenham condições para criar os filhos. Isso ainda acontece em muitos casos. Num cenário ideal, não deveria ser, não é? Nós devemos ter capacidade, recursos e apoio suficiente às famílias para que isso não aconteça. E existem toda uma quantidade de prestações sociais, de apoios alimentares, de instituições que trabalham com as famílias em contexto domiciliário e que deveria prevenir isso. Mas, obviamente, que são fatores que nós temos em conta quando fazemos uma avaliação, não é? Se eu vou fazer uma visita e a criança vive numa casa que não tem janelas, ou que chove lá dentro, ou que não tem uma cama, que dorme no chão, isto são fatores que nós temos em consideração quando fazemos a avaliação da família. E se a família está desempregada, se não tem rendimentos, tudo isto são vulnerabilidades que, no conjunto da avaliação, são tidas em conta. Os dados oficiais indicam que em 2023 havia em acolhimento, quer residencial, quer acolhimento familiar, 6.446 crianças. É possível fazer diminuir estes números precisamente se houver mais apoios, em sua opinião? É isso que estamos a tentar fazer, não é? Eu acho que Portugal está finalmente aqui numa era de desinstitucionalização, ou de tentativa, e as famílias de acolhimento vêm promovendo também este tipo de respostas, sim, não é? É o que se pretende. O principal objetivo da família de acolhimento é exatamente evitar que os miúdos tenham que passar por situações de acolhimento, não é? E que possam ganhar, com o afastamento das suas famílias, um sentimento de se manterem em contexto parafamiliar, não é? E, portanto, por um lado, o aumento das famílias de acolhimento, e foi isso que aconteceu em todos os países da Europa e do mundo, não é? Portugal ainda é dos poucos países que tem o acolhimento familiar ainda é residual e o acolhimento residencial é a norma, mas isso já não acontece em muitos países, não é? Portanto, este movimento que nós estamos a começar a fazer agora há uns anos para cá foi feito em outros países com imenso sucesso.
E vamos nesse sentido. E vamos nesse sentido. A prevenção também devia ser reforçada. O que é necessário para isso? Reforço de meios, sobretudo? Sim, eu acho que estas famílias precisam de muito acompanhamento. Portanto, são precisos mais técnicos. Sim, são precisas equipas de proximidade, equipas que intervenham em crise, equipas que estabeleçam relação de confiança com as famílias. É preciso que as pessoas sejam responsáveis no trabalho que façam, que sejam empáticas com as famílias, que saibam criar condições para que as famílias possam mudar, porque é isso que lhes pedimos, não é? Às vezes sinto que também é muito injusto que se pede às famílias e que nós temos que fazer este caminho com eles, não é? E que nem todas as pessoas vão ser autónomas em alguma fase da vida delas, e é por isso que nós cá estamos, não é? Nós estamos cá para intervir em situações de grande crise e para ajudar as famílias a fazer melhor, a fazer diferente, e eu acho que é isso que falta. E vamos tendo, há mais agora do que havia há uns anos, eu acho que também estamos a fazer caminho. Mas também é preciso formação, não é? Sim, eu dos acho que é próprios preciso técnicos que trabalham nesta área, porque é também uma área específica, não é? Este acompanhamento. Sim, normalmente são equipas multidisciplinares, a Misericórdia tem. Na cidade de Lisboa está mais bem organizado e são normalmente quem faz o acompanhamento das medidas, quer seja meio natural de vida, quer seja acolhimento residencial. Isso é uma mais-valia muito grande. E em meio natural de vida, convém lembrar, são os casos em que as crianças ainda continuam estão em casa, com as famílias de origem, não é? E onde devem manter-se até ao limite de qualquer intervenção. E ainda são a maioria das decisões tomadas, não é? Ainda são a maioria das decisões 88%, segundo o mesmo relatório. A rede de respostas de acolhimento que existe é vasta, inclui respostas de cariz familiar e residencial. É, mesmo com carências, um sistema de proteção equilibrado? Ou essa melhoria de que fala que está a acontecer, essa mudança para que se privilegie mais o acolhimento familiar, ainda é necessário ir mais além? Eu acho que é necessário ir mais além, sim. A primeira realidade que eu conheço melhor é a realidade da cidade de Lisboa, que infelizmente está a léguas de outras regiões do país? Sim. Isso é, portanto, em termos de respostas, não é? Em termos de respostas, Lisboa tem, obviamente, mais respostas. A Misericórdia de Lisboa também tem a responsabilidade da ação social em Lisboa e é, assim, o Ferrari do que se pode esperar em termos de ação social e de infância e juventude, e, portanto, nós temos esse privilégio enorme de poder oferecer às famílias e às crianças com quem trabalhamos um nível de respostas e de ação e de oportunidade muito diferente do resto do país. E eu acho que temos todos isso muito presente. Não é? Quando nós temos um miúdo nosso que por alguma razão é colocado fora da cidade de Lisboa e às vezes longe. Às vezes tem que ser, não é? Há situações em que justifica. Sim, às vezes nós pedimos serem afastados do local de origem. Sim, às vezes, mesmo no nosso relatório é isso que é dito, por alguma razão que normalmente é miúdos mais velhos, é miúdos que fazem muitas fugas ou que têm alguma incompatibilidade com o distrito ou onde residem porque estão em perigo com algum outro grupo de miúdos da mesma idade ou alguma coisa, e sente-se que para salvaguardar aquele miúdo deve estar fora do território onde normalmente está, e às vezes fazemos esse pedido. Outras vezes é porque é a vaga que nos é indicada e miúdos que estão aqui vão parar a 200 km de Lisboa, e isso, para além de ser um maltrato enorme para a criança, é também para a família, impossibilita, porque normalmente os contactos mais regulares, não é? Porque as pessoas depois não se conseguem organizar para ir com a regularidade que gostariam de ir, porque financeiramente tem custos muito elevados, e assim perde-se o que não é suposto perder-se. O afastamento dos miúdos é sempre provisório, não é? Até se decretada uma adoção, não é suposto estarem afastados da família, não é? Sim, a prioridade a partir do momento do acolhimento tem que ser trabalhar a família. Dentro do limite do razoável, obviamente, mas trabalhar aquela família e dar a oportunidade àquela família e àqueles miúdos para voltarem para casa. Que normalmente, na larga maioria dos casos, é isso que os miúdos querem, é voltar para a família que conhecem, para a realidade que têm, idealmente com mudança. E se nós pomos miúdos a 300 km do sítio onde vivem, isso não vai acontecer. Tem havido um esforço das próprias instituições que lidam com estes casos. Há 3 grandes instituições, não é? A Cuidar, que é a Santa Casa, a Casa Pia e a Segurança Social, o Instituto da Segurança Social. Quando referi há pouco que a situação é muito diferente de Lisboa para o resto do país, é devido a essa concentração de instituições aqui na região de Lisboa, mas em termos de número de crianças em risco. A Misericórdia de Lisboa, eu acho que foi em 2017, criou ou iniciou um programa de requalificação do acolhimento e fez isso diminuindo o número de crianças por causa de acolhimento
e garantindo um número de colaboradores nas casas e cuidadores nas casas que fosse mais adequado para poder especializar um bocadinho o acolhimento. E a Misericórdia fez isso porque, para além de ter essa grande preocupação, tem também condições que permitem... Tem recursos, não é? E isso não aconteceu ainda. Há outras instituições que, com este modelo ou com um semelhante, têm feito um esforço e agora também, por lei, saíram uma quantidade de exigências às casas de acolhimento de alterações, nacionais, sim. de alterações que estão a ser feitas. Vamos ver a quantos anos e com que implicações, mas... Passaram a ser mistas, não é? Por também exemplo, vão passar, sim. para salvaguardar a questão dos irmãos, poderem ficar na mesma casa. Por exemplo, há várias alterações que têm vindo a ser feitas. E tudo isso é positivo? Eu acho que no tudo seu isso é ponto de positivo, vista? sim. Vamos perceber como é que se vão operacionalizar, não é? Sabemos que as casas de acolhimento fora da Misericórdia têm muitas dificuldades económicas e financeiras e que o custo de uma criança em acolhimento é de facto muito grande e, portanto, tem que ser possível também fazer estas alterações que estão definidas na lei de uma forma execuível. O sistema de proteção e cuidado das crianças e jovens em risco está a ser avaliado nesta altura e há uma campanha específica para promover precisamente o acolhimento familiar, para ser incentivado como alternativa à institucionalização das crianças. Esta nova campanha nacional pode de facto ser aqui uma ajuda preciosa para fazer aumentar, para informar as pessoas sobre o que é ser família de acolhimento e depois conseguir que surjam mais candidatos. A ideia é espalhar a mensagem e angariar candidatos. A Misericórdia tem, eu não sei se são 3, são 4, eu acho que já são 4 campanhas realizadas e depois entre a manifestação de interesse inicial e depois as pessoas que efetivamente começam uma candidatura e acabam uma candidatura, o número ainda é muito oscilante. Eu acho que há alguma curiosidade, os portugueses têm também algum medo desta questão de serem família temporária de uma criança. Não sei se não há falta de confiança no sistema também e as pessoas terem medo de se apegar a uma criança e depois não necessariamente confiar na decisão que vai ser tomada de projeto de vida. Acho que há aqui uma quantidade de questões... De fatores, não é? Sim, depois o facto de também não poderem adotar no final. Que também está agora a ser discutido. Está a ser ponderado, não é? Sim. Não em todos os casos, mas sim, em casos que possa fazer sentido para a criança, porque não é? pode de facto fazer sentido, não é? Eu acho que sim. Sempre que se tomarem decisões e que forem propostas mudanças, tendo em conta o melhor interesse da criança, esta alteração que está pensada é para casos muito específicos de crianças que tiveram uma única família como cuidadora e que estão lá há mais de X tempo e, portanto, que sentido é que faz para aquela criança ao fim de 2 ou 3 anos, ou do tempo que for, de 1 ano, não sei qual é o tempo que está definido, depois ter que sair para outra família porque esta criança estava em condição de adoptabilidade, não é? Quando é aquela família que ela conhece e aquela família estava disponível e não é preciso haver esta ruptura nem haver esta descontinuidade e, portanto, começa-se a pensar à semelhança do que se faz, mais uma vez, noutros países. Exatamente, nomeadamente aqui ao lado em Espanha. Os processos de adoção também deviam ser mais ágeis? Era positivo do ponto de vista das crianças? Era. É verdade que se pensa sempre muito isso, que os processos demoram muito tempo, que as pessoas estão anos para conseguir adotar. Há uma diferença muito grande entre as crianças que estão em casa de acolhimento e as de crianças que estão efetivamente com medida de confiança para a adoção. E qual é a diferença? É que a maior parte das crianças que estão em acolhimento têm projetos de reintegração familiar ou outros. Há poucos. Eu em Santa Teresinha, em 7 ou 8 anos, tive 3 adoções. Portanto, não é a maior parte das crianças. E até se chegar a uma decisão judicial de adoção, é preciso... Tem que se esgotar as outras É preciso fazer um caminho muito grande. Não estou a dizer que esse caminho é célere e que não deveria ser diferente, mas de facto, quando as pessoas pensam há tantas crianças que precisam e depois pessoas tanto tempo à espera para adotar, o que acontece é que os anos vão passando, as crianças acabam por chegar a uma idade tardia quando o tribunal decide pela adoção e depois há uma dificuldade muito grande de conseguir que crianças maiores mais velhas do sejam que adotadas, 3, 4 anos e já começa a haver. Eu acho que Portugal está muito mais desperto e há um livro muito giro sobre a adoção tardia e as adoções que eu fiz em Santa Teresinha foram 9, 7, 15 e 13. Portanto, em termos de idades. Sim, e portanto até foram adoções de miúdos já eram crianças mais crescidas. Mais crescidas, mas eu acho que o que acontece normalmente é que as famílias candidatas começam por idealizarem terem um bebê muito pequenino, não é? E não há situações... Há muito poucas situações de bebés, mesmo os bebés que são abandonados nos hospitais, se não se encontra a mãe,
Os pais não podem prestar consentimento antes das 6 semanas. Portanto, não pode haver alguém que diz no hospital: eu vou sair, não quero ver este bebê e pretendo que vá para a adoção. Se essa pessoa desaparece... Pode haver um arrependimento, não é? Sim, porque as pessoas estão obviamente emocionalmente frágeis e porque hormonalmente também não é um período mais estável de todos e, portanto, a lei prevê que a pessoa possa ter aqui algum tempo de reflexão. Mas neste tempo, se a mãe desaparece, podemos estar... Começa por aí, não é? E a seguir aparece uma tia, depois vem um irmão e depois é acolhida numa instituição. Enquanto se fazem estas diligências, há sempre qualquer coisa que o tribunal vai continuando a pedir. Depois a mãe, ao fim de algum tempo, decide visitar, ou o pai diz que tem um primo não sei onde, e tudo isto vai adiando o processo e acaba por se tomar um bebê que desde pequenino, que se pensou que seria este o projeto de vida mais adequado, acaba por se decidir quando tem 3, 4, 5 anos e depois aí inicia-se o processo de adoção. O processo de adoção não é só dizer esta criança está disponível, é depois toda uma avaliação dos relatórios que são precisos fazer sobre quem é esta criança, o que é que gosta, o que é que não gosta, que tipo de família é que serve esta criança. E depois é preciso fazer um match dos candidatos que existem e que estão disponíveis para aquele perfil de criança com a criança que nós temos. Claro, e, portanto, não é um processo fácil. Não é um processo linear, não, mas podia ser mais ágil. A questão dos prazos. Devia haver um limite para as famílias biológicas recuperarem os filhos, como existe em alguns países? A Inglaterra fez isso há uns anos e faz muito sentido. Definiu o número de semanas que é razoável para que possa ocorrer mudança. E isso permite, primeiro, uma previsibilidade muito grande, depois uma clareza também. Todos sabem com o que é que contam, não é? Temos este tempo, neste tempo é preciso fazer isto. E em termos de avaliação, por exemplo, é muito mais fácil dos pais saberem exatamente o que é que lhes é pedido também. Mas aí as estruturas de apoio por parte do Estado também têm que ser reforçadas, não é? Sim. Tem que haver mais apoio às famílias. Sim, e tem que haver... As coisas têm que ser muito objetivas, não é? Porque estas decisões são muito difíceis de tomar e, portanto, quando são tomadas, têm que ser tomadas com toda a seriedade que a criança merece que tenha, não é? Esta é uma medida final de corte com a família. Quando se decide uma adoção de uma criança, decide-se também, em simultâneo, a inibição de contactos com os pais. Portanto, nós podemos ter uma criança que até à data estava a ter contactos 3 vezes por semana com o pai ou com a mãe ou com mais alguém da família e que, a partir do momento que o tribunal decide, deixa de ter. Esse contacto. E não é adotada no dia seguinte. Às vezes é adotada, ou não é, 2, 3, 4, 5 anos depois, não é? E, portanto, fica ali. Fica sem o pouco que tinha, porque era insuficiente, mas também sem uma resposta familiar, que é isso que querem, não é? Olhar para estas regras, para estes prazos, é necessário. Eu acho que é necessário e que faz muito sentido e de facto acho que traz clareza ao processo. Como é que olha para as outras medidas que existem? Por exemplo, o apadrinhamento civil, já falámos aqui das famílias de acolhimento, são medidas que existem no nosso sistema, que o torna equilibrado? Eu acho que mais do que equilibrado, eu acho que é o reconhecimento de que o acolhimento residencial, por melhor que seja, não responde às necessidades dos miúdos. Não é possível responder de forma consistente, coerente e individual a um conjunto de miúdos de quem nós cuidamos. Por tudo, porque não é só os miúdos, é os miúdos e as famílias, porque os miúdos têm cada um a sua história, porque os miúdos têm cada um a sua zanga, têm cada um a sua expectativa. O acolhimento é muito isto, é a gestão de todos estes fatores, na tentativa de aproximar o máximo que conseguimos de uma família. Mas é difícil, porque há entradas, porque há saídas, porque os miúdos estão em fases emocionais diferentes, não é? Para um miúdo que já está numa casa de acolhimento há 6 ou 7 meses, se calhar é mais indiferente ver a entrada ou a saída. As saídas impactam muito com os miúdos, não é? Porque alguém está a sair e não são eles. E levanta sempre questões. Porque é que a minha família ou zanga com a família que ainda não conseguiu, ou zanga connosco porque nós entendemos que o pai ou a mãe de alguém é mais capaz do que a deles, ou porque nós estamos a ser mais exigentes, ou porque não estamos a ser exigentes o suficiente. Portanto, é a gestão de todos estes fatores que eu acho que torna o acolhimento difícil. E depois, porque não é isso, não é? Porque viver em família não é viver com 12, 13 ou 14 miúdos, ou 12 que sejam, que às vezes são miúdos que não nos dizem nada, não é? A realidade do acolhimento, e mesmo a nossa, e mesmo a minha de Santa Teresinha, que eu tive a sorte de trabalhar com uma equipa que é muito dedicada aos miúdos e com sentido de compromisso com eles, mas a verdade é que se eles estão na escola e nos ligavam às 10 da manhã a dizer que íamos ter um acolhimento e a nossa casa é mista, nós éramos obrigados a mudar quartos, por exemplo, porque não tínhamos cama no quarto que era suposto. E, portanto, isto não é um ambiente familiar. Eu chegar da escola e mudaram as minhas coisas todas e hoje, afinal, já não tenho quarto e hoje entra uma pessoa nova e, portanto,
é difícil conseguirmos conter emocionalmente os miúdos e responder às necessidades dos miúdos num contexto que é altamente imprevisível. Porque amanhã o meu pai não vem à visita e eu estou contente porque a minha mãe veio, a pessoa do lado está triste porque o pai não veio ou porque a mãe não veio e a gestão disto é difícil. Muitas emoções. Tem pontos de partida todos muito diferentes, não é? Expectativas muito diferentes, momentos de vida, não é? Há uns que estão a começar, há outros que vão a meio, há outros que têm uma decisão importante no dia a seguir que vai ser tomada e, portanto, gerir isto tudo, por mais capacitados e comprometidos que estejamos, sabemos todos, não é? E por isso é que começam a surgir, então, o que é que pode ser a alternativa? As alternativas estão a ser pensadas. Já tivemos aqui no Vidas Invisíveis, logo no primeiro episódio, a Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, que falou, nomeadamente na campanha nacional que está a decorrer para promover o acolhimento familiar e com dados já com algum otimismo, dados de janeiro, que indicavam que já houve um aumento de candidatos. Pergunto-lhe, e na reta final desta nossa conversa, que mensagem é que deixaria ou que conselho deixaria a quem está a avaliar este sistema? O que é que seria bom alterar? O que é que devia ser prioritário? Parece-me que há recursos para apoiar as famílias que estão mais desorganizadas, uma aposta na preservação das crianças. Às vezes ficamos a pensar, quando se decide pelo acolhimento, se pensa exatamente no que é que isso vai significar. Por experiência, o que eu sinto muito é que a decisão de acolhimento parece ser mais fácil de tomar do que a decisão de reintegração. Há uma quantidade de exigências às famílias que às tantas quase que não são realistas, não é? Porque as pessoas têm medo de tomar uma decisão errada, não é? E das coisas não correrem bem e, portanto, os miúdos estão muito mais tempo do que deveriam, porque às tantas se está a pedir às famílias que façam tudo certo. Não é? E as famílias não são esse lugar. Têm que ser ajudadas, não é? E nós todos sabemos que nas nossas famílias as coisas não correm sempre tudo bem. Que há lugar para fazer, às vezes, coisas menos bem e para poder acertar e mudar e fazer diferente. E são coisas muito, muito específicas, não é? Às vezes olhamos para os planos e pensamos, isto é falar, é obrigar estes pais a falar. Eles não vão ser capazes, que se fazem. Não vão ser capazes de fazer isto e não é necessário. Às vezes há famílias com vários filhos, todos a serem intervencionados a níveis diferentes. Há alguns filhos com processo de promoção e proteção no tribunal, há alguns filhos com processo de promoção na comissão e há alguns filhos a serem intervencionados na primeira linha. Isso cria entropia, não é? Porque as famílias respondem a 3 ou 4 ou 5 técnicos de forma diferente, cada um deles define o que entende que é necessário, mesmo que isso seja consertado, que deve ser, não faz sentido, isto é dificultar a vida das famílias. O medo, calculo eu, de perder um filho e não perder outro e... Fazer também esta gestão. Sim, ter em conta o superior interesse da criança é também olhar para os direitos da família. Essencialmente, a Inglaterra tem um conceito de good enough parenting. E eu não sei se nós já lá estamos, não é? Que é suficientemente bom. E nós temos que ser mais... apostar mais nas famílias. Obviamente não é mandar miúdos para casa sem ter alguma segurança. Mas é a segurança possível, porque nenhum de nós vai antecipar o que é que vai acontecer daqui a uns meses, não é? É supervisionar, é depois ter equipas que ajudem, que acompanhem. Miúdos, a maior parte dos nossos miúdos estão na escola, não é? A maior parte do tempo é também devolver à escola esta responsabilidade, encontrar alguém no terreno que possa, de alguma forma, continuar a apoiar, não é? Porque a integração do miúdo em casa, depois de algum tempo fora, também é um processo muito difícil. É difícil para os pais, é difícil para os miúdos, tem que ser acompanhada. E existem os CAFAPs. CAFAP é Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Okay. E os CAFAPs têm 3 níveis de intervenção, portanto fazem os pontos de encontro familiar, em situações, por exemplo, tutelar cível de contactos entre mães e pais e filhos que têm que ser supervisionados. São eles que assumem, também eles que assumem esta tarefa. E depois têm situações de reintegração familiar, portanto fazem o acompanhamento dos miúdos que estão a sair de acolhimento e a voltar para casa, portanto asseguram esta transição e fazem de preservação, portanto fazem um trabalho de tentativa de preservação familiar, de evitar que a criança tenha de alguma forma sair do seu meio. E tem que haver mais equipas, senão... este nível, sim, não é? Se não CAFAPs, parecidas com CAFAPs que possam, em proximidade e na relação, trabalhar estas questões. E eu acho que, se isso acontecer, as equipas técnicas que têm que tomar estas decisões
poderão eventualmente tomá-las de forma mais segura, com menos necessidade de garantir que A, B, C e D está assegurado para que a criança possa ir, não é? Às vezes É ajudar os pais a serem pais, a serem melhores pais, as famílias a serem melhores famílias, no superior interesse da criança. Sempre. Muito bem, Joana Simões de Almeida, muito obrigada por ter vindo ao Vidas Invisíveis. Este é um podcast da Renascença em parceria com a Associação Candeia. Eu sou Ângela Roque e no próximo episódio vamos falar do dia-a-dia numa casa de acolhimento. Na minha escola, quando eu digo que estou numa casa de acolhimento, eles acham que a gente é órfã. O acolhimento é tomarem conta de nós. O que é para ti uma família? Ir para casa.